Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre álgebra booleana e portas lógicas na disciplina de matemática discreta. Meu grupo é composto por Eduardo Fornari, Heitor, eu, Matheus Rodrigues, Murilo, Renan Santos e William Gomes. Primeiro vamos falar do George Boole, que nasceu em 1815 e morreu em 1864. Vamos começar dando um breve histórico e depois a gente parte para a parte mais prática da coisa. George Boole, quem foi ele? George Boole foi um matemático, filósofo e lógico inglês, e sua curta carreira foi passada como o primeiro professor de matemática no Queen's College, que fica localizado em Cork, na Irlanda. Ele trabalhou nas áreas de equações diferenciais e lógica algébrica, e é mais conhecido como o autor de As Leis do Pensamento, que é um livro de 1854 que contém álgebra booleana. A lógica booleana é responsável por lançar as bases para a era da informação. Então vamos contar um pouco da história de Boole. George Boole nasceu em Lincoln, na Inglaterra, em 2 de novembro de 1815 e era filho de um sapateiro pobre. A sua formação base na escola primária da National Society foi muito rudimentar. Autodidata, ele fundou aos 20 anos de idade a sua própria escola e dedicou-se ao estudo da matemática. Em 1840, publicou seu primeiro trabalho original. Em 1844, foi condecorado com a medalha de ouro da Royal Society pelo seu trabalho sobre cálculo de operadores. Em 1847, ele publicou um volume sob o título The Mathematical Analysis of Logic, em que introduz os conceitos de lógica simbólica, demonstrando que a lógica podia ser representada por equações algébricas. Este trabalho é fundamental para a construção e programação dos computadores eletrônicos, iniciada cerca de 100 anos mais tarde. Na álgebra de Boole existem apenas 3 operadores, que é o e, o ou e o não. No caso, é o AND, o OR e o NOT. Essas 3 funções são as únicas operações necessárias para efetuar comparações ou as 4 operações aritméticas base. Em 1937, cerca de 75 anos após a morte de Boole, Claude Shannon, então estudante do MIT, fica localizado em Boston, nos Estados Unidos, estabeleceu a relação entre a álgebra de Boole e os conceitos e os circuitos elétricos, transferindo os dois estados lógicos, que é o sim e o não, para diferentes diferenças de potencial no circuito. Atualmente, todos os computadores usam a álgebra de Boole materializada em microchips que contém milhares de interruptores miniaturizados combinados em portas, que são os gates lógicos, que produzem os resultados das operações utilizando uma linguagem binária. Bom, primeiramente, antes de partirmos para a álgebra booleana, vamos dar um breve conceito do que é a álgebra. A álgebra é o ramo da matemática que estuda a manipulação formal das equações, operações matemáticas, polinômios e estruturas algébricas. A álgebra é um dos principais ramos da matemática pura, juntamente com a geometria, topologia, análise e teoria dos números. Mas por que ela é útil? Diferentemente da aritmética, que apenas trabalha com números e suas devidas operações, a álgebra proporciona a possibilidade de trabalhar com símbolos no lugar dos números. Além disso, ela apresenta 3 repercussões muito importantes para o campo da matemática. Em primeiro lugar, ela permite que equações aritméticas simples possam ser generalizadas de forma que possam constituir uma lei. E, por outro lado, ela permite também de referenciar números que não se conhecem, mas que podem descobrir-se através de uma formulação e da resolução das equações. E, finalmente, a álgebra nos dá a possibilidade de estabelecer relações matemáticas entre as quantidades. Agora que entendemos o que é a álgebra, vamos para o conceito propriamente dito de álgebra booleana. Para descrever os circuitos que podem ser construídos pela combinação de portas lógicas, é necessário um novo tipo de álgebra, na qual as variáveis e funções podem ter apenas valores 0 e 1. Essa álgebra é chamada de booleana, devido ao seu descobridor, que é o que a gente já explicou aqui, o matemático inglês George Boole. Do mesmo modo que existem funções na álgebra comum,
também existem funções na álgebra booleana. Uma função booleana tem uma ou mais variáveis de entrada e fornece somente um resultado que depende apenas dos valores destas variáveis. Como uma função de n variáveis possui apenas 2n conjuntos possíveis de valores de entrada, a função pode ser descrita completamente através de uma tabela de 2n linhas, cada linha mostrando o valor da função para uma combinação diferente dos valores de entrada. E essa tabela, que eu acabei de explicar, é chamada de tabela verdade. Um circuito digital é regido pela álgebra de Boolean, e com as portas lógicas existentes, é possível implementar qualquer função da álgebra booleana. E a álgebra booleana é uma ferramenta usada na descrição, na análise, no projeto e também na implementação dos circuitos digitais. Ela nos permite descrever algebricamente as relações entre as saídas e as entradas dos circuitos lógicos. Bem mais simples que a álgebra convencional, as variáveis possuem só 2 valores possíveis, como eu já expliquei, que é 0 e 1, que são os níveis lógicos, e apenas 3 operações básicas, que são as operações lógicas: o OR, que é o OU, o AND, é o E, e NOT, que é o NON. Como a álgebra booleana é muito antiga, ao longo da história, alguns nomes foram designados para descrever as operações realizadas com os valores booleanos. Por exemplo, na eletrônica e no sistema digital, utiliza-se bastante a designação porta lógica. Já na nossa área de desenvolvimento, é mais comum encontrar a designação operadores lógicos. Na álgebra booleana, os operadores lógicos podem assumir apenas 2 condições, a de verdadeira ou falsa. Na programação, a variável falsa será representada pelo inteiro 0 ou o booleano false, e a variável verdadeira será representada ora pelo inteiro 1, ora por qualquer valor diferente de 0, ou o booleano true. Você deve estar se perguntando, para que servem esses operadores lógicos? Simples. Esses operadores lógicos serão utilizados para auxiliar a tomada de decisão. Através deles, e os resultados obtidos de verdadeiro ou falso, o software irá se decidir por qual caminho deverá prosseguir até chegar ao seu objetivo final. Além de falso, o operador lógico 0 pode também ser representado pelos valores de desligado, não, aberto ou fechado. Já o operador lógico 1 poderá ser representado por verdadeiro, ligado, sim, fechado ou alto. Ou seja, existem várias representações, mas sempre serão 2 condições contrárias. Vejamos alguns exemplos de como utilizamos o booleano em nossa vida. Podemos ter a proposição: o Palmeiras tem mundial. Dependendo para que time você torce, ele pode ser verdadeiro ou pode ser falso. No caso de uma lâmpada ou um computador, o aparelho pode estar ligado e desligado. Consegue perceber que o valor ligado tem uma relação com o valor verdadeiro e o desligado com falso? Na pergunta, você está assistindo a aula de pijama? No meu caso, sim, mas para outras, essa resposta pode ser não. Circuito elétrico aberto, que não passa corrente, ele estará desligado, ou seja, para o sistema ele será falso. Existem 7 tipos de operadores lógicos, e eles podem ser divididos em simples e compostos. Para o simples, teremos o operador e, ou e não. E para os compostos, que são a junção de 2 operadores, teremos não e, não ou exclusivo e não ou exclusivo. Operador não. Considerado como mais simples, com apenas uma entrada, sua função é apenas inverter o resultado. Ou seja, para a saída ser verdadeira, a entrada necessita ser falso. Como podemos ver na tabela verdade, quando a entrada é 0, o valor de saída é 1. Ou seja, a entrada é falsa e a saída é verdadeira. Quando o valor de entrada for 1, a saída é 0. Ou seja,
a entrada é verdadeiro e a saída é falso. Neste exemplo prático, a condição não está aplicada ao botão. O LED aceso representa a saída verdadeira, e quando o botão é acionado, a saída se torna falso. Como podemos ver, o LED não ficará aceso com o botão acionado. Operador OR. O operador OR é um operador de soma lógica. Ele será representado pelo símbolo mais. Podendo ter duas ou mais entradas, para sua saída ser verdadeiro, ao menos uma condição deve ser atendida como verdadeira, como podemos ver na tabela verdade. Quando todas as entradas for zero, a saída é zero. Se uma das entradas for valor 1 verdadeiro, a sua saída é verdadeira. E se todos os valores de entradas forem 1 verdadeiro, a sua saída também será verdadeira. Como podemos ver neste exemplo, o LED é aceso quando é acionado um dos botões ou os dois botões ao mesmo tempo. Operador E. Este operador também pode receber duas ou mais entradas, porém, para sua saída ser verdadeiro, todas as entradas necessitam ser verdadeiro. Como podemos ver no exemplo, o LED só será aceso quando os dois botões forem pressionados simultaneamente. Operador não E. Ele é o contrário do operador E, formado pela conjunção do operador não e o operador E. A saída só será falso se todas as entradas forem verdadeiras. Operador não OR. Composta pelo operador OR e o operador não, este operador também pode ter duas ou mais condições, e sua saída só será verdadeira se todas as entradas forem falsas. Operador OR exclusivo. Parecido com o operador OR, este operador só irá funcionar com duas entradas. Quando suas entradas forem iguais, a sua saída será falsa. Só será verdadeira quando uma entrada for verdadeira. Operador não ou exclusivo. Ao contrário do operador ou exclusivo, sua saída será verdadeiro quando as entradas forem iguais, tanto verdadeiro como falso. Bom dia, gente. Bom dia, professor. Eu vou estar falando aqui um pouco de expressões booleanas e portas lógicas também, e mostrando no final um exemplo prático sobre simplificação de expressões booleanas, certo? Bom, aqui temos um pequeno circuito lógico só para demonstração, onde ele tem duas portas E, ou AND, né, que pode ser expressa por A vezes B, que é aquele pontinho ali, né, que é igual na matemática. E temos a porta em verde também, que é a porta ou OR em inglês, né, que pode ser representada por B mais C. B mais C seriam as duas entradas. Se você olhar as colunas em preto na vertical, nós temos as duas entradas da porta, uma em B e outra em C. Na porta azul, como a gente pode ver, uma está em A e outra está em B, certo? E o que está no retângulo vermelho seria a expressão booleana, a expressão lógica desse circuito aí, certo? E do lado temos a tabela verdade, que a quarta coluna em azul representa a tabela verdade da porta lógica E em azul. A coluna em verde representa a porta OR em verde. E a vermelha representa o resultado, a saída que vai sair na porta amarela, que é uma porta E também. Bom, para a gente falar de expressão booleana, a gente precisa entender algumas propriedades da expressão booleana, da álgebra booleana. Bom, primeiro a gente tem que entender que a porta OR, que é a primeira porta em verde que a gente tem aí, ela funciona da seguinte maneira: se uma das entradas dela for 1, a saída vai ser 1. Então, a primeira porta aí que a gente tem, A mais 0. O A, ele representa tanto o 1 ou o 0. Ou seja, seria o x na matemática, seria uma variável, ela pode ser tanto 1 quanto 0.
Então, se A for colocada numa entrada e o 0 for colocado em outra, de uma porta OU, o resultado vai ser A. Se a gente colocar o A e em vez de da outra entrada ser 0 for 1, o resultado vai ser 1, porque uma entrada já vai ter 1. E como eu disse, na porta OU, basta uma entrada ser 1 que o resultado vai ser 1. Agora, para a terceira porta lógica que a gente tem aí, é a mesma porta lógica, né? Só que vocês percebem que na segunda entrada a gente tem uma bolinha na frente. Essa bolinha seria uma inversora. O que é uma inversora? Se a gente coloca 0, ela transforma em 1. Se a gente coloca 1, ela transforma em 0. Essa é basicamente a inversora, tá? Então, partindo do mesmo ponto ali do A, a gente coloca o sinal de A na primeira e na segunda entrada. Só que a segunda entrada ela está negada. Ou seja, o sinal que a gente colocar na segunda entrada de A vai ser o A negado. O A negado é esse A com uma barra do lado, tá? Então, o resultado disso vai ser sempre 1. Porque a gente tem duas possibilidades, ou 0 ou 1. Se uma vai ser o 0 ou 1, o outro só vai poder ser o outro. Então, um deles vai ter que ser 1. Uma entrada vai ter que ser 1. Então, já basta para a saída ser 1, certo? A quarta porta lógica que a gente tem aí é com a saída, com as duas entradas iguais. Se as duas entradas forem iguais, a saída vai ser igual à entrada. Ou seja, se as duas entradas forem 1, a saída vai ser 1. Se as duas entradas forem 0, a saída vai ser 0. Agora, partindo para a porta lógica E, a gente tem o seguinte. Para a porta lógica E ter saída igual a 1, as duas entradas têm que ser igual a 1. Ou então, vamos lá. Se uma entrada dela for A e a outra for 0, a saída vai ser 0, porque uma delas já vai ser 0, então já não dá para ser 1. Se uma das entradas for 1 e a outra for A, o resultado vai ser igual a A, porque vai depender da outra entrada, da entrada A. Se a entrada A for 1, a saída vai ser 1. Se a entrada A for 0, a saída vai ser 0. Agora aqui embaixo, se for o mesmo esquema, né? O sinal de uma que vai entrar vai ser 1 e na outra entrada vai ser inverso. Então, se na primeira entrada entrar 1, na segunda entrada vai entrar 0. E se isso acontecer, a saída vai ser 0. Porque para sair 1, tem que ser as duas entradas entrando 1. Se uma entrada já vai entrar 0, vai ser 0. Agora, se as duas entradas forem iguais na porta E, o resultado vai ser igual à entrada. Ou seja, se a gente colocar 2 zeros nas duas entradas, o resultado vai ser 0. Se a gente colocar 1 e 1 nas duas entradas, a saída vai ser 1. Então, a saída é igual à entrada. Agora, essa porta negada, essa daí é uma porta negada, tá? Essa é a porta não, a porta not. Só que geralmente ela não tem essa primeira bolinha aí na frente, tá? Com essa bolinha na frente, ela nega o resultado 2 vezes. E o resultado negado 2 vezes é igual ao próprio resultado. Ou seja, se a gente entrar com 1, ele vai ser negado, vai ser transformado em 0. E a outra bolinha vai negar de novo, então vai ser transformado em 1 de novo. Então, A duplamente negado é igual a A. E também a gente tem algumas identidades aí, algumas propriedades para ajudar a gente na simplificação das expressões, tá? Temos as identidades auxiliares e a de Morgan. Elas são basicamente para nos ajudar a simplificar as expressões que a gente vai ver daqui para frente, tá bom? Eu vou mostrar um pouco delas em prática daqui a pouco num exercício que a gente vai fazer. Aqui a gente tem 2 tipos de simplificação que a gente pode usar, tanto a distributiva quanto a associativa. A distributiva é igual a da matemática, né? Que a gente pode fazer o chuveirinho, né? Eu aprendi com o chuveirinho, né? Quando um número está multiplicando um parêntese, ele pode multiplicar os elementos dentro do parêntese. E a associativa, né? Que mostra que tem vários jeitos de você escrever a mesma coisa, né? Ou seja, A mais B entre parênteses mais C é igual a A mais B e C entre parênteses. Tanto na porta OU como na porta E também. Então, assim, são várias formas da gente escrever a mesma coisa, certo? Que podem nos ajudar a simplificar as expressões. E o objetivo da simplificação é a gente achar
um circuito que seja equivalente ao original, só que menor, mais simples, certo? E ser equivalente na lógica digital é ter a mesma tabela verdade, ou seja, se a gente consegue fazer a mesma coisa menor, é muito mais vantajoso, certo? Bom, aqui a gente tem um exemplo de simplificação, certo? Então a gente tem essa expressão A aí, A mais B mais C vezes A mais B mais C. E se a gente perceber, os dois elementos que estão na expressão são iguais. Então a gente acaba que cai nessa propriedade aqui, que A vezes A é igual a A. Então, se a gente for ver, A vezes A aqui é igual a A. Então, um circuito que teria esse seria grande, teria 6 elementos, agora só vai ter 3, por causa da propriedade da simplificação. E se a gente perceber, as duas tabelas verdade, que estão os resultados, né, nesses retângulos verdes, são iguais, ou seja, eles fazem a mesma coisa, são circuitos equivalentes. E aqui a gente tem um circuito, uma expressão lógica mais complexa, que eu vou estar explicando para vocês. Bom, em vermelho aqui nós temos a propriedade distributiva, ou seja, a gente colocou B, que se repete várias vezes aqui, em evidência, tá? Então, ó, o B daqui a gente pegou, colocou em evidência, e o A e o C que eles estavam multiplicando, a gente colocou tudo dentro do parênteses, igual na matemática, ou seja, a gente só colocou o B em evidência. O amarelo que está aqui, a gente não pode colocar em evidência porque o B está negado, não é a mesma coisa. Então, a gente continuando, a gente percebe que dentro do próprio parênteses, a gente tem aqui o que acontece. O que está em vermelho vai ser sempre o que vai estar em evidência, o que a gente vai colocar em evidência. Então, o A dentro do parênteses, ele multiplica o C barrado e o C. Então, a gente pode colocar em evidência. E o A barrado, ele multiplica o C e o C barrado. Então, a gente também pode colocar o A barrado em evidência. E agora, se a gente perceber, dentro desse parênteses, dessa segunda evidência que a gente fez, a gente tem o que? C negado mais C. E C negado mais C, a gente já viu que é igual a 1. Por quê? Porque uma das entradas vai ser igual a 1. E na porta ou, uma entrada igual a 1, já basta para o resultado ser igual a 1. Então a gente pode substituir isso daqui, C barrado mais C, por 1, nos dois casos. Então a gente vai ter essa expressão aqui, certo? Agora seguindo, a gente percebe que a gente cai em outra propriedade. A vezes 1 vai ser sempre igual a A, porque vai depender do resultado de A. Se A for 1, a resposta vai ser 1. Se A for 0, a resposta vai ser 0. Então a gente pode substituir nessas duas ocasiões. Então, tendo A mais A negado como resposta aí dessa simplificação. Continuando, a gente percebe que A mais A é igual a 1, porque cai na mesma propriedade que a gente usou lá em cima no C barrado mais C. Então a gente pode substituir todo esse parênteses por 1. E agora, chegando nessa parte final aqui, nós temos que B vezes 1 é igual a B. Por quê? Porque é a mesma coisa aqui de cima. Se o B for 1, a resposta vai ser 1. Se B for 0, a resposta vai ser 0. Porque a outra entrada é 1, na porta E. Porque tem o pontinho, certo? Então, continuando aqui, a gente tem a expressão, por enquanto, A barrado vezes B barrado vezes C mais B. Olha o tamanho que já está a expressão, bem menor, né? Agora, a gente tem uma outra propriedade, que é uma identidade auxiliar, que mostra que se a gente tiver um elemento barrado, negado, dentro dessa multiplicação e um elemento normal fora, a gente pode simplesmente tirar o elemento de dentro, certo? Ou seja, o B estava aqui dentro, ele pode sair e a resposta ficaria A barrado vezes C mais B. A gente simplesmente tirou o B de dentro. Por quê? Porque essas duas expressões teriam a mesma tabela verdade. Então não tem para que a gente ter mais uma porta lógica, certo? Então esse seria o resultado. A barrado vezes C mais B. Que teria a mesma tabela verdade dessa expressão gigantesca. E agora eu vou mostrar esse exemplo na prática. Eu fiz esse exemplo na prática utilizando o Proteus, né? Então eu fiz esse circuito na prática. E eu vou mostrar agora para vocês. Bom, né? Esse circuito grande aqui, como vocês devem perceber, é o nosso primeiro circuito, aquela expressão gigante. E esse segundo é a nossa simplificação.
Eu vou dar play aqui e mostrar pra vocês que eles têm a mesma tabela, é verdade. Então, tudo que eu fizer no circuito grande, eu vou fazer no menor, no simplificado. Então, só apertar aqui, aqui a saída é o resultado, tá? Então, é aqui que a gente tem que prestar atenção. Então, vocês podem ver que os resultados foram 1. Se a gente ligar, ó, aqui são as entradas A, B e C, certo? E aqui A, B e C também. Então, tudo que eu fizer de um, eu vou fazer no outro, ó. E tem que ser igual a resposta, certo? A resposta sempre tem que ser igual a saída, ó. Virou 0 ali, 0 aqui, tá? Então a gente percebe que o mesmo circuito ele pode ter outros circuitos menores, subcircuitos equivalentes que podem fazer a mesma coisa, só que de uma forma menor e bem mais fácil, certo? Ocupando menos espaço, memória e só trazendo vantagem, certo? Então um baita circuito desse se resumiu num circuito desse aqui pequenininho que faz a mesma coisa. Então é isso, pessoal. Eu vou terminar por aqui, tá? Muito obrigado e até mais aí.